vamos conhecer a ordem dos anfíbios mais comuns de serem vistos na natureza e até mesmo nas grandes cidades. Vamos estudar sobre os sapos, as pererecas e rãs. Estes animais representam a ordem Anura e é o grupo mais rico em espécies e também mais conhecidos entre nós. Mas você sabe o que significa esse nome? Anura significa sem cauda. Então, esse nome mostra uma característica óbvia do grupo, que é a ausência de cauda nos adultos. Eles são tetrápodes, saltadores e geralmente de corpo curto. E como acabamos de falar, não possuem cauda na vida adulta. As especializações do corpo para o salto é a característica morfológica mais notável desses animais. Como vocês conseguem ver nessa imagem, as patas posteriores são alongadas e os ossos da tíbia e fíbula foram fundidos. Isso permite que os músculos formem um sistema de alavanca capaz de arremessar o anuro no ar. A fusão dos dois ossos permitem que os anuros consigam dar saltos grandes, com longas distâncias e saltos pequenos. Esse vídeo está exemplificando bem como isso ocorre. Como eu falei, na fase adulta, geralmente, essa ordem não possui cauda. Porém, como tudo na biologia existe exceção, esse gênero, Scaphus, que ocorre nos Estados Unidos e no Canadá, apresenta uma estrutura similar a uma cauda na vida adulta. É isso mesmo. Essa cauda, por assim dizer, na verdade, é uma extensão da cloaca masculina e está presente ao longo de toda a sua vida adulta, dos machos. E especialistas dizem que essa cauda é uma adaptação bastante útil, pois esses sapos, esses animais, eles são encontrados em riachos, que têm uma correnteza muito forte. Por causa dessa extensão, por assim dizer, essa cauda, eles conseguem depositar diretamente o seu esperma na fêmea. E sem que o esperma seja levado pela correnteza. Então, isso garante uma sobrevivência deles e propagação da espécie. Mas calma, nós ainda vamos falar bem, de como ocorre a reprodução dessa ordem. Mas antes disso, será que sapo, perereca e rã são todos iguais? Ou existem diferenças? Se você pensou em diferenças, provavelmente deve estar entendendo o assunto, pois as diferenças são bem incríveis e bem interessantes nesses grupos. O primeiro grupo que vamos conhecer são os sapos. Os sapos apresentam uma pele rugosa, patas relativamente curtas em relação aos outros animais dessa ordem, e possuem glândulas de veneno, que se localizam aqui atrás dos olhos. Nessa espécie aqui, que é mais popularmente conhecida como cururu, a Rhinella marina, as glândulas são de veneno, que tem uma ação cardiotóxica, são bem visíveis, e essas glândulas, elas são chamadas de glândula paratoides. Em outras espécies, essas glândulas são bem pequenininhas, mas mesmo assim estão presentes. Essas glândulas é um mecanismo de defesa desse grupo. Eles são animais inofensivos, apesar da crendice de que eles podem urinar e cegar uma pessoa, coisa que não passa de imaginação. Mas deve-se tomar cuidado, para que seu bichinho de estimação, como os cachorros, por exemplo, não tente morder, esse animal, pois ao morder, ao pressionar essa glândula, aí sim é possível
ocorrer a liberação de veneno, né, que para os animais, né, para os cachorros, né, pode ser fatal. Então, é bem legal cuidar dos seus bichinhos para que eles não cheguem perto ou tentem machucar, né, um sapo, por exemplo, como o cururu. Já as rãs, elas apresentam a pele mais lisa e úmida e são adaptadas para o salto, né? As pernas traseiras, ó, elas são bem desenvolvidas. Lembra de quando eu mostrei um vídeo, mas no início da aula? Pois é, provavelmente era de uma rã, pois as suas pernas, né, os seus membros posteriores são bem alongados e também elas possuem membranas interdigitais. O que é isso? É como se fosse uma ligação, né, de um dedo ao outro que facilitam a natação, pois as rãs, elas são ligeiras, né, para escapar do seu predador e são boas nadadoras também. E por fim, temos as pererecas, que também apresentam a pele lisa, mas são adaptadas para uma vida arborícola, ou seja, elas vivem nas árvores. Na ponta dos dedos, né, nós encontramos discos adesivos. Mas será que esses discos adesivos são importantes para as pererecas? Ou eles estão apenas ali por estéticas? Claro que é importante. Esses discos adesivos, olha só, presentes nas patas, permitem que esses animais escalem superfícies verticais e também apresentam como mecanismo de defesa agilidade e camuflagem. Falando um pouco sobre habitat e distribuição, os anúrios correspondem ao maior grupo da classe anfíbia, com aproximadamente 5.000 espécies. Isso quer dizer que essa ordem ela é bastante diversa, e a grande maioria, né, dos anúrios vive nos trópicos, ou seja, nos lugares que possuem mais a mudança em água. E eles ocorrem em todos os continentes, exceto na Antártica. Aproximadamente 600 espécies, né, vivem na bacia amazônica, que compreende aí a terra de vários países da América do Sul, como por exemplo do Peru, da Colômbia, do Equador, Venezuela, Bolívia e Brasil. Os anúrios parecem frágeis, pois sua pele não possui escamas nem pelos para proteção. No entanto, são muito bem adaptados e geralmente estão entre os vertebrados mais abundantes e presentes em maior número de hábitats. Eles vivem próximos à beira de rios, lagos e córregos. São encontrados em todos os continentes, mas ficam mais perto de onde há disponibilidade de água. Por isso é arriscado, né, tirá-lo desses habitats, pois sua reprodução aquática e sua pele permeável necessitam de fonte de água. Aqui nós vemos uma perereca, né, se camuflando num tronco de árvore. Aqui é um sapo, né, no seu habitat natural, apesar dele ter vida terrestre. Ele gosta, ele precisa estar perto de poças d'água, de rio, para umedecer sua pele. Então, gente, hoje conhecemos, né, um pouco sobre as características importantes dessa ordem, que é bem diversa. E nas próximas aulas iremos falar sobre reprodução, pele e o assunto mais esperado, que são as toxinas, né? Então nos vemos na próxima aula. Tchau!